Olá, pessoal, novamente, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador, o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui ao vivo, né, transmitindo a nossa entrevista Ágil de Negócios pelo Facebook da escola. Pedimos desculpas aí, né, a vocês que já estavam acompanhando essa live, no caso, essa transmissão. Tivemos aí pela primeira vez aí um problema técnico realmente e tiramos do ar aí a nossa live com esse convidado tão especial, o Dr. Júlio Frank, do Escritório de Advocacia Jacinto Advogados, né? Quero aí novamente agradecer a todos, agradecer também ao Dr. Júlio, lá o Pablo Jacinto, né, o sócio lá também na Jacinto Advogados, e aproveitar também para agradecer aqui aos nossos dois patrocinadores oficiais, né, desse painel. É o único painel da Ágil aí que conta com dois patrocinadores ou apoiadores, eventualmente, oficiais. Agradecer a empresa, né, o Juliano Caldeira, lá daí Ganhei. Um abraço para o Juliano, especialista em licitação pública. E também mandar aí um agradecimento especial para a PB Conecta, né, que é a empresa de marketing estratégico, que inclusive cuida aqui do marketing da escola, né? O pessoal técnico aqui está dando um apoio, está tudo de olho aqui para ver se não cai novamente. Doutor, peço desculpas aí pelo que aconteceu, tá? Vamos retomar, né? Fazer uma recapitulação, o pessoal está voltando aí, daqui a pouco aquelas pessoas que estavam acompanhando volta, esse tema é bem legal. O tema da nossa entrevista de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E eu e o Dr. Júlio conversamos aqui por mais ou menos uns 10 minutos, 11 minutos, e eu vou pedir aí ao doutor para ele, como um excelente advogado que fazer uma síntese, no caso, dessa fala inicial para quem está chegando agora. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Ronaldo. Tudo bem. Problemas técnicos acontecem, não tem problema. Agora, o problema que eu tenho que resolver é que mentalizar o que eu já falei e o que eu iria falar, né? Mas não tem problema, a gente faz uma síntese aqui. Fica de reforço. A gente, para quem não estava acompanhando a gente ou para quem eventualmente não conseguiu ouvir por conta da interrupção, eu estava esclareci alguns pontos, né? Se a gente colocar de forma sintética, a primeira preocupação, a pergunta que o Ronaldo fez para mim, a primeira foi, a LGPD entrou em vigor, e agora, né? O que eu preciso me preocupar, né? E eu expliquei que, embora a lei esteja aí há dias de entrar em vigor, a primeira preocupação que sempre todo empresário acha que é o maior dos problemas, que é a questão das multas, né? Todo mundo já deve saber que vai vir uma agência reguladora que vai tomar conta e vai ser a grande guardiã dessa lei. Ela vai aplicar multas às empresas que não estarem adequadas. E a primeira resposta para essa questão é não se preocupem com as multas nesse momento, tá? Porque as multas vão poder ser aplicadas só depois, só em agosto do ano que vem. Então, aí a segunda pergunta e isso significa que eu não preciso me preocupar com a lei, que eu posso ficar tranquilo? Não, muito pelo contrário, tá? Então, eu contextualizei primeiro e disse da importância das pessoas entenderem e se conscientizarem do que é essa lei, o que ela protege. E eu falei para o Ronaldo e para quem estava acompanhando a gente que a lei, ela muito diferente do que as pessoas acham, ela não vem para inviabilizar o empresário, impedir que ele utilize os dados, tá? Muito pelo contrário, a lei ela vem para viabilizar e permitir que esse uso, esse tratamento ocorra, mas com a grande ressalva que vai ser você, empresário, que pretende e precisa utilizar esses dados, você respeitar os direitos e garantias individuais das pessoas. Então, nós, como titulares dos dados, isso é um outro ponto importante, os dados não pertencem às empresas, e sim às pessoas. Então, nós, como eu, o Ronaldo, como titulares dos dados, e compreendendo que as empresas e os negócios cada vez mais precisam desses dados para oferecer serviços personalizados, a gente entender que nós temos direitos agora. E aí está um dos grandes pontos que as empresas precisam se preocupar desde já em se adequar. Porque, embora a agência reguladora ela só vá passar a aplicar as multas no ano que vem, os titulares já vão poder exercer os seus direitos de titulares de dados que estão previstos nessa lei a partir de agora. Então, ela entrando em vigor, você já vai ter que estar adequado e preparado para receber essas demandas que vão surgir, tá? Porque se você não tiver adequado, você vai começar a criar um problema para a sua empresa. Porque para cada direito que você não
não atende, você corre o risco de sofrer reclamações, indenizações, enfim. Perfeito. O doutor falou algo aí que me chamou a atenção, né? A respeito do titular dos dados. Vamos lá, né? Eu sei que às vezes é alguma coisa mais básica, mas como o público aquele também é formado por pessoas que não estão, né? Às vezes não é uma... Os termos não é do dia a dia, vamos colocar assim. O titular do dado é o dono do dado, é o consumidor, no caso. É o cliente. É a pessoa física, é a pessoa física. Pessoa física, aí tá. É algo que a gente até tinha esclarecido antes da interrupção. A lei, ela protege dados pessoais, ou seja, são dados que pertencem às pessoas. E a lei, ela conceitua o que é o dado pessoal. Ela traz um conceito que a gente chama que é um conceito expansionista, ele é bem abrangente, que é não só o dado que identifica a pessoa, mas também o dado que pode, contextualmente falando, identificar a pessoa se juntado com outros dados. Então, tem essas duas regrinhas aí para as pessoas entenderem quando que elas precisam se adequar à lei. Se você estiver tratando um dado pessoal, que é esse que identifica o que pode identificar a pessoa, você como empresa tem que se preocupar e se adequar a essa lei. E aí eu lembro que o Ronaldo até tinha perguntado, mas é só uma empresa grande, é só uma empresa média? Não, é qualquer porte de empresa, vai ser uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. Se você precisa desses dados para exercer uma atividade econômica, e a gente já pode falar o que a lei entende como tratamento, mas aí a gente vai para uma segunda parte. Mas se você basicamente precisa usar esses dados para exercer sua atividade econômica, independente do tamanho, independente se o dado ele é físico, digital, então em qualquer plataforma, se você tem um papel lá com os dados de uma pessoa, você precisa se adequar à lei, precisa se preocupar. Realmente assim, é um pouco complexo, claro, né? Não é algo assim também tão simples de se adequar, requer uma preocupação sim por parte dos profissionais, dos empresários, algum investimento em termos de adequação de processos, de tecnologias, né? Creio eu. Mas como o doutor Júlio, aí, o especialista na área, acabou aí falando, é uma lei que vem realmente não para atrapalhar, mas uma lei que vem para proteger a pessoa física, o consumidor, mas também, de alguma forma, proteger e organizar, né, a empresa, a pessoa jurídica. Porque hoje nós sabemos também que a lei ela não surgiu à toa, claro. Eu acho que é uma evolução, inclusive, né, doutor, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, essa questão da internet, né, que você acha que pode fazer tudo o que você quer, como você quer, que não existem regras, e na realidade existem sim. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem, eu acredito que em um momento aí bem oportuno, bem interessante, para disciplinar um pouco o uso, né? Porque nós sabemos que tem muitas empresas que usam adequadamente, né? Os dados da pessoa física, do cliente dela, do consumidor, mas infelizmente nós temos os maus jogadores aí, né? Os players do mercado aí, que não atuam de forma tão correta assim, e acabam prejudicando um pouco o mercado como um todo, essa questão de usar, mandar propaganda sem autorização, ou ficar ligando para você sem autorização, envolve toda a situação aí, não é isso? Sim, perfeito. A lei ela vem para regular e colocar ordem não quer dizer que não havia nenhuma regulação antes que já não protegesse os dados das pessoas, tá? Só que esse era um assunto que ele era tratado em várias legislações esparsas, então era um assunto que era tratado por várias leis, Marco Civil da Internet, em alguns aspectos tratava disso, o próprio Código de Defesa do Consumidor tratava desse assunto em algumas partes dele, e a lei ela vem para colocar um regulamento geral, e aí organizar isso, o que facilita também, de certa forma, para as empresas poderem se adequar e entenderem quais são as reais regras do jogo, então isso traz mais, de certa forma, segurança jurídica. Então vai ser uma lei, é uma lei nova, a gente vai ter uma agência reguladora que vai regulamentar essa lei, então a lei ela vai trazer disposições gerais, regras gerais, e a gente vai ter uma agência reguladora que vai trazer de forma mais específica como que isso vai funcionar, e isso a gente não tem ainda, a agência está sendo criada, mas a lei já traz vários parâmetros que a gente já são claros e já permitem que as empresas se adequem. Então, como é que eu faço essa adequação? Você quer que eu fale agora, Ronaldo? Você tem alguma pergunta antes? Não, fique à vontade, doutor, pode falar. E aí como é que a empresa faz essa adequação, né? Como é que ela precisa fazer para realmente compreender a lei? Porque
isso é outro ponto importante. Você fala, tem empresário que usa os dados e não faz nada de forma equivocada, realmente ele é uma pessoa que está de boa fé ali, né? Mas um ponto importante é a boa fé ela não vai ser suficiente para você dizer que você está adequado à lei. Tá? A lei ela tem regramentos que precisam de uma interpretação e precisam ser acompanhados por um profissional de direito que entenda e consiga te dar um direcionamento exato de como se adequar. Então, o primeiro ponto o que é o tratamento de dados, né? A gente gosta de falar que o tratamento de dados, da forma como a lei coloca, é uma sopa de letrinhas, né? Você vai estar tratando o dado quando você quiser fazer qualquer coisa com o dado. Então, desde a coleta do dado, até o uso, até a transferência, até o armazenamento, tudo que você faz com dado praticamente é compreendido como um tratamento. E se você trata dados pessoais, você tem que estar adequado à lei. Entendeu? Lembrando que dados pessoais é aquele conceito que eu falei, identificado, identificável, e independente do tamanho da empresa, se você trata e você exerce atividade econômica, você tem que estar adequado. E um processo de adequação, Ronaldo, você quer fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar o seguinte, né? O tratamento de dados aí, na realidade, assim, não é a questão se a empresa usa esses dados para uma situação fim lá, por exemplo, de ofertar alguma coisa. Mesmo que ela não tenha essa saída, né, com os dados, mas internamente ela use dados, trate os dados, por exemplo, só para analisar o mercado, também se enquadra, né? É engraçado, porque a primeira impressão que tem, quando você está falando de dado pessoal, você se preocupa, os dados dos consumidores, né? Então, calma, não são só os dados do consumidor, a gente está falando de dados de pessoas. Então, se você tem o dado de um colaborador ser um empregado, ou o seu próprio dado que está ali na empresa, são dados pessoais, então você tem que se preocupar também com esses dados, entendeu? A proteção e os direitos são para todos. Se você tiver dado pessoal, independente se ele é consumidor, se ele é seu colaborador, se ele é seu empregado, você tem que se preocupar e estar adequado para respeitar os direitos dessas pessoas, porque os dados vão pertencer sempre às pessoas. Olha, importantíssimo isso que o Dr. Júlio falou agora, importantíssimo. Até eu me pego nesse erro, né, de pensar aí que a LGPD ela está se referindo aos dados dos clientes, dos consumidores, mas não, são dados, por isso que ele está deixando claro aqui que é da pessoa física, não importa, né? São os meus dados, eu sou empresário, eu sou um CNPJ, mas eu também sou uma pessoa física. Então, os meus dados, pessoa física, também deverão aí respeitar, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a área de RH vai ter que olhar para a questão dos funcionários, a área de marketing vai ter que olhar aí para a questão dos clientes, por exemplo, a área comercial da mesma forma, o compras terá que olhar, acredita aí, para fornecedor, por exemplo, é nessa linha. Sim, perfeito, exatamente, é exatamente isso, é você se preocupar num todo. Se você estiver tratando dado pessoal, se preocupe em respeitar a lei, entender de que forma você pode tratar esse dado pessoal. Aí a gente pode entender. Então a lei ela vai, é lógico que isso aqui são termos técnicos que a lei traz, né? Mas é que é importante assim só pontuar em uma análise geral que precisa ser compreendido pela empresa, né? Ela entender. A lei ela traz 3 figuras, Ronaldo, para dizer assim como agentes de tratamento dos dados, né? Ela traz o controlador, que basicamente vai ser a pessoa, a empresa que vai decidir sobre o tratamento desses dados. Ela traz também o operador, que vai ser o cara que vai cumprir as decisões desse controlador. Então, por exemplo, eu quero armazenar os meus dados da minha empresa, mas eu não vou armazenar no meu servidor, eu vou mandar para um servidor do Google, por exemplo. Eu vou armazenar em nuvem esses dados. Eu estou decidindo o que eu quero fazer com esses dados, eu estou querendo armazená-los. Mas eu preciso de alguém e eu vou fazer isso por meio de um terceiro, que é essa nuvem que é controlada por uma outra empresa. Essa outra empresa que está cumprindo a minha determinação e a minha decisão, ela é o que a lei chama de operador. Então, entender se você é um controlador ou se você é um operador de dados, conforme a lei, vai ser determinante e importante para você passar a entender qual que é a sua responsabilidade com relação àquele dado. Então, a partir do momento que surgem os problemas, que a gente precisa apurar as responsabilidades, você entender qual figura você está enquadrado, em qual figura você está enquadrada, vai ser importante para determinar qual a sua responsabilidade. Entendeu? Me permita fazer uma pergunta em relação a essa parte aí que você está explicando, doutor Júlio. O controlador,
é a empresa proprietária dos dados, tá certo? O controlador. Uma coisa importante, Ronaldo, tanto para a gente falar, quando a gente fala de conceito de dado pessoal, como para reconhecimento da figura do controlador e do operador, essas duas análises, elas não são objetivas, elas são contextuais. Então, dentro de um contexto, eu posso ter um dado que normalmente não seria reconhecido como um dado pessoal, mas dentro desse contexto, ele pode ser possível identificar uma pessoa com aquele dado. Então, aquele dado isolado não serve para nada, mas ele, em um contexto, ele pode ser compreendido como um dado pessoal. O controlador e o operador também. A gente tem as conceituações que o controlador é o cara que decide sobre os dados. Não necessariamente ele é o cara que coleta os dados. Ele é o cara que decide. Se quem decide sobre o tratamento é você é o controlador. Entendeu? Isso vai ter que ser analisado contexto a contexto, porque às vezes o cara que coleta não é o cara que decide sobre o tratamento, ele só está sendo ordenado. Mas assim, o operador, pelo que o doutor explicou, o operador ele pode ser um fornecedor meu, um parceiro meu que opera o dado, né? Já o controlador, não existe essa possibilidade, está dentro da minha empresa, no caso, né? Por exemplo, se é você quem toma a decisão sobre o tratamento do dado, você é o controlador. Se é você que está determinando para aquele seu parceiro que ele execute alguma coisa sobre a sua determinação, então ele é o operador. Entendeu? Okay. É quem toma a decisão sobre o tratamento do dado que é visto pela lei como controlador. Pode ser você. Perfeito. Ou pode ser seu parceiro. E essas duas figuras, esses dois personagens, eles poderão estar presentes dentro da minha empresa, não necessariamente fora. Né? E assim, precisa de uma... São empresas, são figuras diferentes. Aí a gente está falando. Um terceiro que vai estar dentro de cada empresa é o que a gente chama de encarregado, que é a terceira figura aqui. Então, a gente vai ter o controlador, o operador e o encarregado. O encarregado ele vai ser um novo profissional que surgiu no mercado, também conhecido como DPO. DPO. Esse cara aqui, toda empresa vai precisar de um cara desse. Ou diretamente, contratado por ela, ou terceirizado, que a gente chama do DPO as a Service. Então, uma empresa terceirizada que exerce essa função dentro da sua empresa. Então, toda empresa vai ter, tanto o controlador como o operador, vão ter que ter esse profissional. Esse terceiro aqui, que é o encarregado. Tá. Então, vamos lá. O controlador, no caso, é o responsável por tomar as decisões em relação aos dados. O operador é o que operacionaliza, né? Executa ali o que tem que ser feito, no caso, com esses dados. E o DPO, que é essa nova profissão, né? Eu posso falar assim, essa nova função aí, que é o encarregado. Qual que é a missão do DPO, doutor Diogo? Explica aí para nós. O DPO dentro da empresa, Ronaldo, ele vai ser o cara que vai receber essas reclamações dos titulares, então ele vai atender as demandas dos titulares dos dados, ele vai atender a demanda da agência reguladora, então ele vai treinar e conscientizar os funcionários da empresa. Então o DPO ele vai ser uma espécie de uma interface, ele vai fazer a interface da empresa com a gente chama dos stakeholders. Então ele vai fazer a interface com o titular dos dados, a interface com a agência reguladora, a interface com os próprios colaboradores, e aí dentro de cada empresa ele pode ter outras atribuições também, mas as principais são essas: fazer a interface com os agentes que estão relacionados ao tratamento de dados. Perfeito. E aí me vem em mente o seguinte, né? As empresas, elas terão claramente aí que se adequar, né? Algumas aí, eu acredito que em especial as de porte maior, já estão olhando para isso há algum tempo, até porque o tamanho, né, da adaptação para essas empresas também acredito que seja maior. Mas você tem aí, no caso, muito ajuste, assim, de processo, por exemplo, né? Reescrever processos ou reescrever ou escrever pela primeira vez, né? Processos que envolvem todo esse fluxo, no caso, de dados, que passa pelo controlador, pelo operador, a questão do encarregado, e tudo isso, vamos colocar assim, esse mapeamento, essa formalização, né, dessas tratativas dos dados, é esse trabalho que, no caso, as empresas, os consultores deverão fazer, estão fazendo, e tomando como base a lei ainda, que ainda não tem o regulamento, que vai ajudar bastante também. Sim, a lei ela já te traz os parâmetros e o que é necessário, né, para você se adequar. O que vai vir depois vão ser regras mais específicas, que aí a agência reguladora vai poder ditar na medida que ela for
ser criada, e aí, eventualmente, a gente vai passar nós, como sociedade, vamos passar a entender situações específicas e a agência reguladora ela vai vir para tratar esses probleminhas, porque a lei ela não vai prever todo tipo de problema, né? Mas a gente já, com base na lei, já deve se adequar. E como é que a empresa tem que entender como é que faz esse processo de adequação, né? Basicamente, em linhas gerais. O processo de adequação, ele vai passar mais ou menos, eu gosto de falar que se assemelha muito ao que um médico faz, né, na realidade. Então, ele passa por mais ou menos umas 7 fases. E aí eu separaria em 2 grandes blocos. Um bloco de diagnóstico, que é o entender qual que é o seu real problema, e um bloco de prognóstico. Vamos planejar e vamos implementar quais são essas medidas. Vamos tapar os buracos e sanar esse problema. Então, no primeiro bloco de diagnóstico, a gente vai ter primeiro um processo de conscientização das pessoas, né, dos colaboradores, do corpo diretivo, dos sócios da empresa, porque se eles não entenderem a importância disso, qualquer processo de adequação ele vai cair por terra, porque a adequação ela precisa ser implementada e sustentada durante o tempo. Não adianta você se adequar e não entender a importância e aí começar a descumprir aquilo que você pagou para ser feito. Então, esse processo de conscientização é muito importante, e depois a gente vai passar por um processo, a gente chama de data mapping. Então, as pessoas estão conscientizadas e já sabem da importância, o profissional que vai acompanhar vocês vai fazer um mapeamento dos dados que tem nessa empresa. Então, é praticamente entender todas as rotinas da sua empresa e desenhar os fluxos de dados, qual que é o ciclo de vida desse dado, né? Como que ele entra e como que ele sai da sua empresa. Então, fazendo esse data mapping, a gente fala que a gente faz um gap analysis, que é você entendendo os fluxos e as rotinas da empresa, os dados que estão ali dentro, como que eles estão sustentados com base na lei. Isso eu não estou falando de implementação nenhuma, só olhar a realidade, só fazer diagnóstico. E aí a gente vai compreender, e a gente já pode falar na sequência como que mais ou menos isso tem que funcionar. Então, fiz o mapeamento, fiz o gap analysis, eu te faço um relatório de diagnóstico. Então, nesse relatório, a empresa ela vai entender como que os dados estão sendo tratados e quais são os grandes buracos que ela tem. E aqui é importante, Ronaldo, que a lei ela precisa de uma atuação multidisciplinar, ela não é só um profissional do direito que vai te ajudar, porque a gente tem muita questão relacionada à segurança da informação. Então, não adianta você estar adequado à lei, na verdade, você não vai estar adequado à lei, mas não adianta você estar atendendo os requisitos jurídicos da lei, mas se você não tem uma proteção, se você não está protegendo bem seus dados com o seu profissional de TI. Porque hoje você não se preocupa mais muito, eu vou na rua com a minha carteira, você não se preocupa muito se vão te roubar, porque o dinheiro já não tem mais, a carteira não tem mais dinheiro, né? A gente usa cartão, mas se preocupa com os dados que estão no seu servidor. Se aquilo está bem protegido, porque hoje é um mercado já, Ronaldo, a gente já vê isso na prática, o ataque de hackers, né? Os hackers roubam seus dados e negociam recompensas por isso. Então não adianta... Sequestro de dados. Sequestro de dados, exatamente. Então, voltando para a parte de... Isso é só uma observação, mas voltando, você faz esse diagnóstico, e depois com esse relatório de diagnóstico, você parte para o segundo bloco, que é o prognóstico. Então, você já planeja, de acordo com os gaps que foram encontrados, o que é prioridade para você resolver agora. E aí você vai implementando as medidas mais urgentes. Então, pode ser a revisão dos seus contratos, a mudança de algum procedimento, o tratamento de menos dados, porque aí eu já vou para uma segunda etapa explicar o que é se adequar à lei, mas aqui eu estou explicando só de procedimento, mas não do aspecto material da coisa. Então, a gente faz prognóstico. Então, fez mapeamento, fez gap analysis, fez o relatório de diagnóstico, a gente vai para o prognóstico, planeja, executa, implementa as medidas que foram sugeridas, e a última etapa, que é a 7ª, é o monitoramento. Você vai precisar de acompanhamento. Mas por que eu vou precisar de acompanhamento se eu já me adequei? Porque a sua empresa vai mudar de procedimento, você vai criar sempre procedimentos novos, a agência reguladora ela pode alterar alguma interpretação que impacte na adequação que já foi feita. Então, entender isso e acompanhar isso, ter alguém responsável dentro da sua empresa é importante. E quem faz todo esse trabalho, ou pelo menos encabeça, né, esse trabalho, claro, não é um trabalho só de 2 mãos, eu entendo, dentro de uma empresa você tem pessoas, áreas, especialistas, né, mas quem encabeça, vou chamar assim, esse trabalho é o DPO, é isso?
O DPO, o ideal é que no começo do trabalho já, quando você vai fazer um projeto de adequação, você já nomeie e já indique a pessoa que vai ser responsável por, dentro da empresa, ter essa responsabilidade, né, de acompanhar mais de perto, ficar no pé da pessoa. E uma das características que o DPO tem que ter, Ronaldo, é importante, ele tem que se reportar só ao C-Level, só ao presidente. O DPO vai ter que ter isso, porque não pode ter conflito de interesse. Você tem que ter um cara que, de fato, fiscalize e fique no pé de todo mundo. Perfeito. Assim, me lembra um pouco um processo de ISO 9000 de qualidade, que você também tem que fazer toda a parte de fluxo, desenhar, mapear, e logicamente que o consultor especialista ali, ou o responsável, né, ele acaba respondendo também para o sponsor ali do projeto e tal. Tem algumas semelhanças aí, eu não consigo não fazer essa associação. Principalmente nós, né, que vivemos um pouco esse mundo de processos, eu acho que esse raciocínio ele fica um pouco mais facilitado. Sim, com certeza. Se assemelha muito quando você se adequa à lei, é importante você já desenhar um programa de governança e proteção de dados. Então, se assemelha muito a um compliance, por exemplo. Você desenhar procedimentos que te resguardem e te deem uma sistemática que te proteja, né? Não deixar só... para aquilo, se a gente está falando de monitoramento e acompanhamento, você ter um programa de governança e proteção de dados é essencial para que funcione. Para que as pessoas sigam e você possa acompanhar. Então, se assemelha muito. Eu preciso ter a ISO, é a ISO que vai determinar se eu estou ou não adequado? Não, a ISO ela é muito importante. A gente tem algumas ISOs que são acompanhadas indicadas, né, para esse tipo de caso de adequação à lei. Mas não é uma necessidade. Você não vai estar adequado à lei só se você tiver a ISO, entendeu? Não. Então, isso é um ponto importante. Né? A ISO não é um pré-requisito, no caso, para cumprir a lei. Né? Agora, sim, muito provavelmente, todas essas empresas que possuem certificados ISO aí, que envolve ISO 9000 de processos, né, de gestão de processos, muito provavelmente terá que olhar para eventuais mudanças em decorrência da LGPD, porque eu não consigo imaginar um mapeamento tão grande assim desses processos todos, né, para se adequar à lei com relação à proteção de dados, e isso não afetar de alguma forma processos, né, que estão envolvidos lá na ISO de qualidade dessas empresas, por exemplo, o setor financeiro aí, que trabalha bastante com o selo ISO 9000 de qualidade. Sim. A gente tem algumas ISOs específicas, né, que com certeza a ISO ajuda demais, se você está adequado à ISO, já mas é que a ISO está muito mais relacionada à segurança da informação do que a adequação de fato à lei. Então, a ISO ela vai te auxiliar muito, né, nessa adequação no aspecto segurança da informação. Então, a gente tem a ISO 27001, 27002, que são as que têm sido mais aplicadas, né, mais adequadas para esse tipo de atuação. A 27701, se não me engano, 27701, que são as mais adequadas para a adequação da LGPD. Então, mas elas abordam muito mais no aspecto de segurança do que de adequação no aspecto, que aí é uma outra parte que a gente pode, se você quiser fazer uma pergunta, a gente já entra. Não, legal, bacana. Eu ia te perguntar o seguinte, né, nós temos visto aí no decorrer desse período que se fala da LGPD, que, assim, a gente nota, né, a gente conversa aqui com muitos empresários de micro, pequenas empresas, alguns representantes aí de médias e grandes, e, na realidade, assim, muitos, né, não fizeram a lição de casa, não se adequaram, até hoje, inclusive, tem empresários aí de micro, pequenas empresas que a gente está conversando, a gente pergunta, não tem noção o que é a LGPD, né? Vocês da Jacinta Advogados, você especialista aí nessa área, como é que você vê isso, né? Tem uma defasagem muito grande, tem um gap muito grande para esses profissionais se adequarem, essa percepção da necessidade, da urgência, vocês enxergam assim também? Com certeza, Ronaldo, assim, porque passa muito por aquilo que eu falei no começo, a gente tem que primeiro se conscientizar e entender, a gente precisa, para a lei ser cumprida, a gente precisa não só de um procedimento, a gente precisa de uma mudança de cultura, né? Então, o primeiro passo é você compreender a importância da lei. A melhor forma de você compreender a importância da lei é você se colocar no lugar e ver você como pessoa, né? Você quer ver seus dados aí sendo utilizados e tratados de qualquer forma, sem controle disso, como que você quer que isso seja feito? Então,
você pessoalizando a questão e sentindo na pele o que isso pode ser feito e usado de forma em desacordo com seus interesses, fica mais fácil de sentir e compreender na sua visão empresarial por que você tem que tratar e cuidar dos dados das pessoas, entendeu? Então, mudança de cultura é o primeiro ponto, e com certeza a gente está aí muito tempo, a gente está bem distante de ter uma cultura que compreenda, assim, eu tô falando bem distante, mas espero que não, né? Espero que as pessoas se conscientizem rápido e se adequem, porque precisa se adequar, senão você vai sentir no mercado. Além você começar a sofrer penalidades, não estou falando de agência reguladora, estou falando de multas e indenizações que os próprios titulares vão passar a pedir. Você vai perder espaço no mercado, porque os seus parceiros vão se adequar, e quem não tiver adequado não vai conseguir manter as suas parcerias, tá? Porque lembra do controlador e do operador, eles têm um risco muito grande de ter uma responsabilidade solidária. O que significa? Se um errar, o outro pode responder, e ninguém quer responder pelo erro de outra empresa. Então, essa exigência de adequação vai começar a ser feita para todas as empresas. E assim, Ronaldo, então isso é importante entender. E como que Júlio, me fala como que eu me adequo, né? Então, sendo bem prático, assim, Júlio, eu tenho um dado, que eu peguei um dado simples, o nome de uma pessoa está na minha empresa. Como eu sei que a minha utilização, o tratamento desse dado da minha empresa está sendo feito da forma correta? Você tem que ter dois blocos grandes que você tem que observar. Primeiro é saber se esse tratamento de dado aqui, ele está observando todos os princípios da lei, tá? A lei ela vai trazer lá 10 princípios. Você tem que estar, para fazer qualquer tipo de tratamento, e aqui eu estou fazendo um procedimento simples. E aí o negócio dá trabalho, Ronaldo, porque tem muitos procedimentos. Mas partindo com um procedimento simples, você tem que entender se esse tratamento está observando todos os princípios da lei, e a partir do momento que você escolhe uma finalidade para a utilização desse dado, que é um dos princípios que você tem que atender, a gente tem que saber se essa finalidade que você está buscando utilizar, ela está sustentada em uma das bases legais que a lei te dá e que é o que permite que você use esse dado. A base legal me confundiu, Júlio. Então, primeiro, grava uma coisa, você tem que, para fazer o tratamento de dado, você tem que observar todos os princípios. Depois que você escolhe o fim que você precisa, a finalidade para a qual você precisa usar aquele dado, você tem que entender que essa finalidade ela tem que estar sustentada em uma base legal, um requisito, você tem que estar atendendo, pelo menos, para legitimar esse uso. O que é base legal, Júlia? A gente tem 10 bases legais. O consentimento é uma delas, e nem sempre ele vai ser o mais adequado. Então, o segundo ponto, Ronaldo, que as pessoas têm que entender o consentimento não é a única coisa que legitima o uso de um dado. Tá? Muitas vezes ele não vai ser a base legal adequada. Ele é só uma das bases legais e nem sempre ele vai ser a correta para você utilizar. Tá? Então, às vezes você vai precisar de um dado, não para... você vai querer usar esse dado e você não vai precisar pedir o consentimento da pessoa para usar esse dado de forma legal. Basta você ter, às vezes, que usar aquele dado para cumprir um contrato ou para cumprir uma obrigação legal. Se você estiver enquadrado em outra base legal, de forma legítima, você não precisa do consentimento da pessoa, nem pedir autorização para ela, mas você tem que entender quando e como você usa as bases legais de forma correta. Então, atenda os princípios e escolha uma base legal adequada para aquele seu uso. Deu para entender, Ronaldo? É complexo. É confuso, né? É por isso que, né, o DPO, inclusive, aí tem treinamento, tem curso, já tem instituição de ensino oferecendo faculdade, né, essas coisas todas aí. Não, eu dou risada assim, lógico, você me entende, eu sou da área de TI, processos, né, e eu sei exatamente que tem que fazer um trabalho bem feito, até porque, né, a gente não pode colocar o cliente, a empresa em nenhum tipo de risco, mas não é simples, não. Né, a gente pode falar aí, é fácil compreender, ok, mas não é simples, não. Tem bastante trabalho aí pela frente. O grande trabalho, assim, a parte jurídica mais pesada é você entender essas questões, a questão da base legal, né? De quais são as autorizações que a lei me dá. A lei ela me dá 10 casos em que eu posso utilizar como base para usar o dado de forma legítima, fazer uma coleta, um tratamento. E eu entender como que eu interpreto isso é
é uma das dificuldades e um dos desafios que o profissional do direito ele tem que conseguir desvendar aí para as empresas, né, para fazer de forma correta. Ô, Júlio, e a empresa ela pode ter mais de um profissional, por exemplo, né? O DPO é um representante só, né? Por CNPJ, tá certo? É um, né? Isso. É um profissional, mas ele vai ter uma equipe dele. A depender do porte da sua empresa, ele vai ter que ter uma equipe dele, porque o Perfeito, DPO muitas empresas acham que o DPO é o super-homem, né? Que deixa o cara sozinho lá. Não, então, é desse ponto que eu queria te perguntar, né? O DPO, perante a lei, no caso, é único, é aquela pessoa, né? E, eventualmente, você pode fazer uma troca, mas acredito que isso também tem que ser formalizado, etc. e tal. O controlador, ele pode existir mais de um controlador dentro da empresa. Vamos pensar em uma empresa de porte grande que tem departamentos, tem áreas em geral, né? Setores, e trata ali dados de forma diferentes. O controlador, você pode ter a figura de mais de um controlador dentro de uma empresa? Ou também não? O controlador, ele não é o profissional, Ronaldo. O controlador, ele é a empresa. Tá, legal. O controlador entende. O DPO é o CNPJ da empresa. É quem decide ali, de fato. Então, e o operador, sim, eu posso ter mais de um operador de acordo com... O operador também vai ser uma empresa que vai executar, eventualmente, em algum modelo de negócio, ele vai executar as atividades que o controlador determinar. O controlador, ele pode ser, não necessariamente, o controlador ele mesmo pode executar todas as tarefas, e aí nesse caso não vai ter operador, ele vai ser o controlador e operador em uma figura só. Sim. Então a gente vai falar de controlador e operador separado, quando a gente vê que o tratamento ele precisa ser feito por um terceiro, tá? Então, mas quando eu tiver também, por exemplo, em uma operação de venda do comércio eletrônico, um exemplo, tá? Eu tenho os dados, eu coletei, meu CNPJ comércio eletrônico, eu sou o controlador e eu contratei lá uma consultoria para fazer a função lá do DPO. Só que eu tenho um parceiro, um fornecedor que cuida, que faz a entrega, e eu tenho um fornecedor que faz o pós-venda. São dois fornecedores e esses dois vão ter, né, objetivos diferentes, mas terão acesso a esses dados. Esses são meus operadores também? Então, a grande pergunta que você vai ter que responder é, se nesse modelo de negócio que você me falou, quem decide sobre o tratamento de dados é você, então você realmente é o controlador, e esses dois fornecedores, eles são os operadores. Então, nesse contrato que você fizer com eles, você tem que deixar isso claro e resguardar de qual é a responsabilidade de cada um nesse negócio. Deixar bem específico o que você precisa dele, para que ele não use o dado de forma que desvie uma finalidade pela qual você se comprometeu a usar aquele dado. Legal, entendeu? Entendi. E doutor Júlio, a lei, ela exige algum tipo de documentação da empresa, por exemplo, né? Onde esteja formalizado quem é o DPO, quem é o controlador, quem é o operador, assim, nessa documentação toda que vai ser mapeada, que vai ser preparada, essa informação também tem que estar ali registrada para uma eventual fiscalização, por exemplo. Bateu o órgão lá, né, fiscalizando e quer saber quem que é o DPO. Tem que ter um documento para provar que aquele é o DPO? Sim, a gente vai ter... O DPO ele vai ser um profissional que vai ser ou interno na empresa ou contratado terceirizado, que ele vai ter aquelas funções que eu falei. Então, de fazer interface com a agência reguladora, com o titular dos dados. E esse profissional, esse documento que você está falando, a empresa vai ter que ter sim. E esse documento ele vai ter conteúdos diferentes a depender de quem está pedindo e precisando desse documento. Então, você vai preparar esse documento de uma forma para apresentar para o board da sua empresa. Você vai preparar esse documento de uma outra forma para atender a agência reguladora. Porque a agência reguladora ela vai pedir, de fato, esse documento, esse relatório. Tá? Eventualmente, um parceiro seu também vai pedir um relatório, que vai ter que ter um outro conteúdo, para entender se você está adequado ou não. Entendeu? Então, você vai ter que ter esse documento. Só que é importante que não seja um documento único. Ele tem abordagens diferentes para situações diferentes, porque vai ter uma linha tênue, né, do que eu tenho que divulgar e apresentar, sem apresentar nenhum segredo comercial, nenhum segredo interno da minha empresa, né? Porque você tem que se abrir, mas não se abra tanto. Com cuidado, faça isso com cuidado. Entendi. Até porque aí existem outros fatores aí, né?
Sim, com certeza. Uma série de coisas aí. Uma pergunta que não quer calar, né? O Dr. Júlio hoje, ele é um DPO? O escritório oferece esse serviço de DPO terceirizado. Então, o DPO, ele não é importante também as pessoas entenderem, ele não é um profissional que necessariamente precisa ser um advogado, tá? A lei não traz na maioria das empresas, o DPO, ele é um advogado, mas não necessariamente precisa ser. Em algumas situações que a lei coloca para a gente, o DPO, ele vai ter que ter funções multidisciplinares, ele vai ter que contar com o apoio de outras áreas, né? Por exemplo, no incidente de segurança, quando você tem um vazamento dos dados. Aí, o que eu faço? Ela me traz algumas obrigações para essa situação, né? Como é que eu tenho que agir? E aí, às vezes, é muito mais interessante o DPO ter um apoio de um cara de relações públicas, por exemplo, para ver como que eu vou me comunicar com os meus titulares de dados, do que um profissional de direito, ou até o presidente da empresa. E é isso que a gente chama de ter um bom procedimento para incidentes de segurança, que é quando ocorrem esses vazamentos. Eu tenho que já ter um procedimento desenhado para saber como que eu ajo nessas situações. E aí saber quem vai fazer o que é muito importante. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez muitos aí estejam pensando também, estejam com essa dúvida. Eu posso, por exemplo, né, sendo uma pequena empresa, média ou grande, acho que o micro ele vai buscar outro tipo de solução. Eu tenho a Jacinto Advogados como escritório de advocacia que presta serviço, que é meu fornecedor na área de direito. Ok, está muito bem entendido que o DPO não precisa ser um advogado, né? Pode ser um administrador, um cara de operações e processos. Claro, alguém que tenha, né, um perfil adequado aí também recomenda-se. Eu posso, como ágil escola de negócios, por exemplo, negociar para Jacinto Advogados ser meu DPO, é isso? Sim. Você pode contratar um profissional terceirizado ou uma empresa, não precisa ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica também, para exercer essa função de DPO na sua empresa. É isso que eu queria entender, uma pessoa jurídica também, né, no caso, porque a pessoa jurídica é um escritório de advocacia, assim como a Jacinto, por exemplo, na realidade pode ser DPO de N empresas, no caso, não tem uma restrição tipo, pode ser de uma empresa. Não, pode ser de outras empresas também. É lógico que você vai ter que respeitar o dever de confidencialidade, enfim, outros aspectos que vão ter que ser respeitados. Então, esse é um caminho também, né, para essas empresas aí que ainda não se adequaram ou que estão em atraso com isso, se elas já têm ali um escritório de advocacia prestando serviço, não deixa de ser um bom caminho, né, consultar para eventualmente agregar, né, mais esse serviço aí no contrato delas. E quem não tem também está aí um caminho explicado pelo Dr. Júlio, que é essa possibilidade dos escritórios fazerem isso, né? Eu acho que isso é bem interessante. Sim, ter o DPO vai ser uma obrigação, né, para todas as empresas, ter alguém nomeado nesse sentido, mas antes disso, fazer a adequação. Legal, e essa adequação, vamos lá, né, nós falamos um pouquinho antes aí a respeito da maior parte, não da maior parte, não vou exagerar, né, eu não tenho essa medida, mas muitas empresas ainda não se adequaram, não correram atrás, não se... A maior parte. Eu posso falar com certeza, é a maior parte. Então tá, então ok, eu achei que pudesse ser um pouco de exagero de minha parte, é a minha percepção também, tá? Mas como agora estou respaldado com a tua experiência, então eu também vou nessa. A maior parte não correu atrás, né? Ou não se preparou, ou acabou segurando um pouco, foi deixando. Muitos apostavam que a lei não seria aprovada, né? Até achei um pouco engraçado isso, porque em meio a empresários, quando teve no final de agosto a aprovação, eu acho que no dia seguinte, alguns ainda falando, não foi aprovada não, o Senado prorrogou tal, e ninguém nem tinha informação de que teve o veto, né, da prorrogação tal, ou seja, estavam comemorando, comemorando, entre aspas, aí, né, a prorrogação, e não tinha sido prorrogado, tinha sido realmente aprovada a lei, mas sem a penalização aí, como o doutor falou. Isso é... Sim, eu particularmente me surpreendi também, eu achei que fosse prorrogar, mas não comemorou. O Brasil, não, assim, para mim, tinha algumas empresas já estavam se adequando, né, cientes. O que mudou, do seu ponto de vista como prestador de serviço, é que algumas pessoas se desesperaram e estão mais no anseio de se adequar antes, né. O que ia ser feito, vou fazer no final do ano, antecipou para agora. E aí isso aumenta, com certeza, o volume de trabalho, assim, de demanda, até para
esclarecer dúvidas, enfim, é todo um processo aí que precisa acontecer. Entendi. Doutor, essa adequação tão falada para quem ainda não fez, ou para quem já começou a fazer, né? Essa adequação, com a tua experiência, né? Quanto tempo entende-se aí como necessário para, pelo menos, colocar a empresa aí para estar apta, no caso, né? Perante a esse órgão aí, no caso, que vai fiscalizar, mesmo sabendo, claro, né, que isso também depende um pouco das particularidades, mas em quanto tempo aí, em média, a gente consegue dar um apoio aí para uma empresa para adequá-la? Bom, Ronaldo, o processo de adequação ele vai depender muito do porte da empresa, né? Naturalmente, quanto mais dados e quanto mais processos internos que tratam dados a empresa tiver, mais trabalhosa vai ser essa adequação e mais tempo vai levar. Então, a gente está falando de 3 meses, 6 meses, mais para 6 meses e 1 ano de adequação. Putz, mas 1 ano não dá tempo é muita coisa, né? O que eu faço para me adequar antes? Então, a minha recomendação é se adeque, entenda os principais processos da sua empresa e se adeque a esses principais processos, ou faça adequação pelo menos desses principais processos, e não de todos. Porque se você for fazer um mapeamento 100% de uma empresa, nunca acaba, cara. O negócio ele é infinito mesmo. Então, isso vai ficar muito caro para sua empresa também. Então, vá direto ao ponto e se concentre na adequação dos principais processos. E o que o empresário tem que se preocupar mais agora, Ronaldo? Primeiro, atender os direitos dos titulares. Está preparado para atender os direitos dos titulares. Então, o titular dos dados, ele vai poder passar a te questionar quais dados deles estão sendo tratados por você, como eles estão sendo tratados, se ele quer que você exclua esses dados, se ele quer que você modifique algum desses dados porque ele está errado. Então, atender a essa demanda que os titulares dos dados vão poder fazer para as empresas, saber e poder fazer isso é uma das principais preocupações que o empresário teria. Como que eu consigo atender ele? Como que eu sei? Porque às vezes a empresa não sabe nem quais dados ela tem das pessoas lá e por qual motivo tem ali, né? Então, um dos princípios da lei, Ronaldo, é até a necessidade, né? Não, perfeito. Aí, no caso, eu acho que é uma excelente dica aí que você deu agora, né? Que é essa questão de tratar as prioridades. E até citou aí como uma prioridade, né? Essa questão do titular. Eu acho que foi uma excelente dica. De 3 meses a 1 ano, dependendo aí do tipo de negócio, claro, né? Para fazer a adequação. Tamanho, né? Tinha travado aqui, Ronaldo, desculpa se não sei se ficou travado, eu estava falando e para mim apareceu. Não, na realidade deu uma congeladinha pequenininha no final, mas até o entendimento, a sua explicação, ela fechou. Pelo menos para mim, ela ficou... E um outro ponto que é importante é também olhar os seus contratos, né? Começar a revisar esses instrumentos e ver bem quais são os parceiros e se seus parceiros estão se adequando. Então, esses são aí dos principais pontos que eu tomaria cuidado e começaria a observar desde já. Porque já é um problema. Exatamente, eu estava dizendo o seguinte, excelente dica, né? Porque como você mesmo citou aí, mais ou menos o tempo médio de 3 a 12 meses, né? Dependendo do tamanho aí dos processos, da operação, mas essa questão de olhar o que realmente é prioritário. Então, tem muita coisa que você consegue realmente adequar de forma mais simples, contingencialmente, né? De forma contingencial, outras não, mas é importante. E você citou muito bem aí também a questão do investimento, porque eu acho que, inclusive, quanto mais tecnologia tiver envolvida, né, essas adequações acabam gerando aí a necessidade de investimento aí por parte da empresa também. Então, o empresário ele tem que estar atento a isso. Sim. E uma dica importante, Ronaldo, além desses aspectos aí que eu falei de atender os titulares e olhar os contratos e entender com quem você está se relacionando, os seus parceiros comerciais, também se preocupar com a segurança, né? Então, ter um profissional de TI bom que te dê essa proteção é muito importante, desde já. Porque, como eu falei, o negócio hacker está cada vez mais atrativo, né, para esses sequestros de dados, e isso é muito sério e realmente acontece, não é brincadeira, não é coisa só de filme, né? A gente já está na realidade, isso já acontece mesmo, sequestro de dados. Então, isso é